Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. A notícia mais importante para a economia brasileira essa semana foi a informação de que um grupo de investidores internacionais que controlam fundos de investimento com ativos na casa de 4 trilhões de dólares enviou uma carta aberta a embaixadas brasileiras em 8 países, manifestando preocupação com o que eles chamaram de desmantelamento de políticas ambientais e de direitos humanos. Esses gestores solicitaram reuniões virtuais com os embaixadores brasileiros desses 8 países, que são 6 países europeus, Estados Unidos e Japão, para discutir o tema. Essa notícia ela consolida uma percepção que já havia nos últimos meses de que é crescente a dificuldade do Brasil de atrair investimentos estrangeiros, que é crescente a dificuldade do Brasil de trazer recursos que possam contribuir para o desenvolvimento econômico do país. É importante lembrar que o Brasil é um país historicamente importador de poupança. A poupança doméstica brasileira não é suficiente para alavancar investimentos, não é suficiente para gerar crescimento dentro do país. Nós necessitamos de poupança externa, sempre necessitamos ao longo de nossa história e dentro de momentos de crise, como é o caso atual, necessitamos ainda mais. Fundos de pensão ao redor do mundo já têm vetado a aquisição de ações de empresas brasileiras, a realização de investimentos no Brasil, a compra de títulos do governo brasileiro, e tudo isso acaba tendo implicações bastante sérias. Na prática, esses investidores alegam que o Brasil está desrespeitando boas práticas de preservação ao meio ambiente, está desrespeitando boas práticas de respeito aos direitos humanos. E com isso, a imagem brasileira na comunidade internacional vem se desgastando. Veja bem, eu disse imagem. Imagem é tudo em economia. Quando você está falando de imagem, é a imagem que efetivamente impacta nas decisões de investimento, impacta nas decisões de trazer ou não recursos para o Brasil, impacta em expectativas. Mas aí você pode pensar, puxa, mas por que um investidor estrangeiro está preocupado se o Brasil respeita ou não em determinadas práticas de preservação do meio ambiente ou de respeito aos direitos humanos? É porque ele é bonzinho? No fundo, nem tanto. No fundo, o investidor ele está preocupado porque sabe que se o país tem uma imagem deteriorada na comunidade internacional, ele vai ter mais dificuldades de fazer negócios. Se ele vai ter mais dificuldade de fazer negócios, o que acaba acontecendo na prática é que o retorno dos investimentos que ele, porventura, fizer no Brasil estará prejudicado. Portanto, estamos falando de um mundo onde cada vez mais a informação circula, um mundo cada vez mais integrado. E ter uma boa imagem junto à comunidade internacional para um país como o Brasil é fundamental. O Brasil precisa ter uma boa imagem. De novo, imagem. Imagem é fundamental dentro desse contexto para poder atrair investimentos estrangeiros dentro de um país que precisa tanto desses investimentos estrangeiros para alavancar o seu crescimento econômico, ainda mais dentro de um contexto de crise. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, não deixe de nos apoiar. Lá no nosso site, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja no Brasil, seja no exterior. E na próxima terça-feira, 30 de junho, eu e Tanguy Bagdadi estaremos oferecendo uma das periódicas aulas gratuitas do Petit Jornal e o tema será Estados Unidos, o momento atual dos Estados Unidos na política e na economia. O link para se cadastrar e ter acesso à aula está disponível nas nossas redes sociais e também no descritivo desse podcast. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.